Bora nessa, pessoal! Você que é coqueiro, avante! Você que está derramando sangue nos livros, lutando todo dia para mudar a sua vida. Professor Lucas Neto aqui do curso Agora Eu Passo para você. Hoje, iniciando um importante tema do seu edital Direito Administrativo. O regime jurídico, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. Isso mesmo. Lei 8.112 de 1990 estabelece as regras para os servidores públicos civis federais e você vai acompanhar com a gente. Cola aqui que é sucesso. Tudo que você precisa saber sobre o que pode cair na sua prova acerca da Lei 8.112, eu tenho certeza absoluta que você vai ver aqui conosco. Não tem para onde fugir, é aqui mesmo o caminho certo para a sua aprovação. Então vem comigo. Lei 8.112 de 90, a quem é que se aplica? Vem com o quadro. A quem se aplica a Lei 8.112? Cara, a Lei 8.112 é uma lei gigantesca, por isso que eu tenho até uma regrinha de memória. A quem é que ela se aplica? Quando você termina de ler a Lei 8.112, você vai dizer o quê? Ufa, acabei de ler a Lei 8.112. Então ela vai se aplicar a quem? Aos servidores da União Federal e os seus órgãos públicos, fundações públicas federais e autarquias federais. União, fundações e autarquias federais. Aí você me pergunta, professor, as empresas públicas e sociedades de economia mista federal não serão regidas pela Lei 8.112? Não! As empresas públicas e as sociedades de economia mista serão regidas por quê? Pelas regras seletistas. O pessoal das empresas públicas e das sociedades de economia mista serão contratados, esse pessoal será contratado pela CLT. Então, a quem é que se aplica a Lei 8.112? Aos servidores públicos civis da União, das fundações e das autarquias federais. Show de bola? Professor, existe regime jurídico único? Sim, isso é muito interessante. Quando a gente fala de um regime jurídico único, a gente pega uma linha do tempo. O Supremo Tribunal Federal ficou num negócio, sabe, uma mudança de entendimento. Uma hora, os servidores públicos civis federais da União, das fundações e das autarquias poderiam ser regidos pela CLT. Outra hora, só por um estatuto. Hoje, por meio de uma ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade 2135, o STF decidiu que hoje, se é servidor público civil da União, das fundações ou das autarquias, vai ter que ser regido por estatuto. O servidor público estadual, o servidor público distrital e o servidor público municipal também. Agora, qual a diferença? Porque o estadual, o distrital e o municipal não serão regidos pela Lei 8.112, haja vista que essa apenas rege os servidores da União, das fundações públicas e das autarquias. Show de bola! Então, leva isso para a prova. Aí você me pergunta, professor, existe direito adquirido a regime jurídico único? Não existe. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, não existe direito adquirido a regime jurídico único, tá certo? Regra também importante e indispensável para a sua prova. Não existe direito adquirido a regime jurídico único. Não existe direito adquirido a regime jurídico único. Então é possível que não haja mais futuramente um regime jurídico único que reja aí os servidores públicos civis da União, das fundações e até das autarquias federais. O que é que você tem que levar para sua prova? Não existe direito adquirido a regime jurídico único, isso cai em prova, pode ter certeza. Vem para cá. Artigo 2º da Lei 8.112 vai conceituar quem é o servidor público. Servidor público é aquele que tem atrelado a si o quê? Um cargo público. Então, quando a gente fala de servidor público, é o cara que vai ter um cargo público. Professor, e o que é o empregado público? É quem tem um emprego público. E quem é o funcionário público? É quem tem uma função pública. Quando eu falo de servidor público, eu lembro do Instituto do Estatuto. Eu lembro do Estatuto, é regido por Estatuto. No caso da Lei 8.112, Estatuto Público dos Servidores Públicos Civis Federais da União, das Fundações e das Autarquias. Show de bola! Quando eu estou falando aqui do servidor, eu vou lembrar do cargo público, que é o conjunto de responsabilidades e atribuições que vai ser designado a um servidor público. Esse servidor público ele pode ser comissionado e ele pode ser efetivo, já que existe o cargo público efetivo, que é para aquele que necessariamente foi aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, e também existe o cargo público em comissão.
Cargo público em comissão. Aqui, tanto é para o cara que foi aprovado no concurso, tanto é para os efetivos, quanto pode ser também para terceiros, que nunca sequer prestaram concurso público, tá certo? Então, quando eu falo em cargo público efetivo, você vai ter que lembrar necessariamente da necessidade obrigatória de realização de concurso público. Quando eu falo do cargo público em comissão, você vai lembrar que tanto pode ser para o cara que foi aprovado em concurso, para os efetivos, quanto para terceiros que nunca foram aprovados em concurso. Muita gente pergunta, professor, é obrigação do órgão ter especificamente uma percentagem do número de cargos comissionados que deverão ser reservados para quem passou em concurso? Não, cara, não tem nada na lei. Ninguém é obrigado a fazer algo, a administração só vai seguir o que está na lei. Essa é a grande realidade. O que é que se tem? Alguns órgãos, por exemplo o judiciário, determina que a determinada percentagem dos cargos em comissão que são oferecidos no seu instituto, na sua gama, deverão ser reservados para o camarada que foi aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, ou seja, para os servidores efetivos. Não há uma lei geral hoje que determine a especificidade, a porcentagem, o número exato de cargos públicos que deverão ser reservados em comissão para quem foi aprovado em concurso. Beleza? Show de bola? Tranquilidade pura. Artigo 2º, definição do que é servidor. Artigo 3º, definição do que vem a ser um cargo público. Então, falou de servidor público, você lembra do cargo público. Falou do cargo público, você lembra da estabilidade, para o efetivo. Servidor comissionado não tem estabilidade. Só lembrando, o cara que é servidor público comissionado, ele também é regido pela Lei 8.112. Tenha cuidado. Muitas vezes, por achar que o servidor comissionado vai colaborar para um regime geral de previdência social, você quer achar que o camarada vai ser regido pela CLT. Mentira. O servidor comissionado da lei é regido pela Lei 8.112. Vamos dar um exemplo. Comissionado na Polícia Rodoviária Federal, comissionado no Tribunal Federal, comissionado no MPU, comissionado lá do Senado. Essa galera toda é regida pela Lei 8.112 de 90, mesmo não tendo se submetido ao concurso público. Show de bola? Vamos lá? Artigo 11 agora da Lei 8.112. Vamos ver o que é que diz o artigo 11 da Lei 8.112. O artigo 11 determina que exista um concurso público. E esse concurso público, ele é de provas ou de provas e títulos, tá certo? Não existe concurso público apenas de títulos. Ou o concurso público é de provas, ou ele é então de provas mais títulos, beleza? O prazo de validade do concurso não é de 2 anos. Como não, professor? É de até 2 anos, certo? Pode ser prorrogado? Pode, por igual período. Então, se o concurso público pode ter prazo de 1 mês, pode. Pode não, porque a lei determina que haja um mínimo de prazo de um concurso público, mínimo de prazo do concurso público. Então, o que acontece? O mínimo são 6 meses. Então, o mínimo que um concurso público pode ter como prazo de validade são 6 meses. E o máximo são 4 anos, beleza? No mínimo 6 meses, no máximo 4 anos. O artigo 5º determina os requisitos básicos para que alguém seja investido em um cargo público. Quais são eles? Nacionalidade brasileira é o primeiro requisito básico para que alguém seja investido em cargo público. Só lembrando que o parágrafo 3º desse mesmo artigo 5º, ele vai falar de uma restrição. Porque o que é que a gente tem como regra? Você tem que ter a nacionalidade brasileira para ocupar um cargo público. Beleza, show de bola. Só que aí eu te pergunto, não é possível no ordenamento jurídico pátrio que um cargo público seja designado para alguém que tem a nacionalidade estrangeira? É possível sim. Agora, para que um estrangeiro possa exercer a atividade pública, possa exercer um cargo público, mister se faz que haja presença na lei. Se não houver presença na lei, isso aí você leva para sua prova. Tem que falar na questão. Se houve presença na lei, é possível que, se essa lei permitir, um cargo público possa ser preenchido por estrangeiro. Se a lei for omissa, você vai para a regra geral. Qual é a regra geral? Que o cargo público só pode ser assumido por quem tem nacionalidade brasileira. Também para você ser investido, lembrando aqui que investidura é sinônimo de posse, certo? Investidura é sinônimo de posse. Quando você vê na sua prova a palavra investidura, você vai dizer, isso é a posse. Quando é a posse? Nós vamos já ver. A posse é quando você, de fé e fato, vai se tornar o quê? Servidor público. Você não é servidor público quando passa no concurso. Você não é servidor público quando você é nomeado. Você só se torna servidor público a partir do dia que você toma
Posse. Aí você tem um período para entrar em exercício. Vamos já ver. O que é que a gente tem aqui? Também, segundo requisito para você ser investido em cargo público. Além da nacionalidade brasileira, você tem que estar no gozo dos direitos políticos, isso mesmo. Tem que estar votando, tem que estar exercendo sua democracia, tem que estar exercendo a sua cidadania. O gozo dos direitos políticos comprovado vai ser necessário para que você, no dia da posse, apresente a documentação pertinente que verifica que você realmente está quite com as obrigações eleitorais. Essa é a próxima regra, ó. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Aí militares para os homens, né? As mulheres não precisam ter a dispensa do exército ou terem servido ao exército, se apresentado ao exército. Agora os homens têm que estar quites com suas obrigações militares e, consequentemente, com as obrigações eleitorais. Nível de escolaridade exigido para o cargo específico. Se você prestou uma prova de concurso para nível superior, obviamente você vai apresentar a documentação de diplomação, né, da declaração que você concluiu o nível superior. Caso contrário, você não pode vir a tomar posse no concurso. É importante que a gente fale isso aqui, porque hoje há jurisprudência farta, no sentido de que se você tiver no último semestre, no último ano da faculdade, há possibilidade de você, eventualmente, prestar o concurso de nível superior, vir a tomar posse, desde que haja aí por parte do reitor da universidade que você cursa, uma obrigação de antecipar as disciplinas, ou seja, fazer com que você cole grau, né, termine o curso superior de maneira mais célere, justamente para fazer com que você possa vir a tomar posse no concurso público. Então, em outras palavras, é possível que o Poder Judiciário possa determinar, obrigar que a faculdade te dê o diploma. Agora, claro, não é porque você está no primeiro semestre, primeiro ano do curso, um curso de 5 anos, aí você passou no concurso de nível superior, não dá para tomar posse no primeiro ano. Agora, se você estiver no último ano, quase encerrando as disciplinas, ali no TCC, já concluindo tudo, e aí faltam ainda mais o que? Uns 3, 4 meses para você concluir, aí você passou no concurso e está na iminência de tomar posse. Então é possível que você possa pedir a celeridade, a antecipação de todos os futuros trâmites para que você possa ganhar o diploma, certo? No intuito de quê? De você tomar tão logo posse no serviço público. Isso é bacana, né? Show de bola isso, meu filho. Ó, idade mínima de 18 anos. Tem que ter pelo menos 18 anos para poder tomar posse em um cargo público. E tem que ter aptidão física e mental. Isso aqui vai ser verificado, inclusive podendo ser verificado por inspeção médica oficial, tá ligado? Então, show de bola. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho os requisitos básicos para que alguém possa ser investido em um cargo público. Repetindo, nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigida, idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. Aí vem pra cá, exame psicotécnico e limite de idade. Isso aqui é interessante, viu? Porque o Supremo Tribunal Federal tratou disso aqui. Será que é obrigatório que haja exame psicotécnico? Será que é obrigatório que haja limite de idade? Somente se a lei justificar. Se a lei justificar previamente ao edital, certo? Que existe a necessidade que, para que seja preenchido aquele cargo público em específico, exija-se o exame psicotécnico ou um limite de idade determinado, então eu vou justificar no edital e você vai ter que, obviamente, se corresponder às regras que estão determinadas na lei. Em outras palavras, o STF diz que o edital de um concurso, por si só, não é medida idônea para determinar a limitação de idade do candidato para preenchimento do cargo público. E não é, por si só, também medida idônea para determinar a necessidade de exame psicotécnico. Em outras palavras, para que isso possa acontecer, é necessário, obrigatoriamente, que exista o quê, meu filho? Que exista previsibilidade. Previsibilidade onde? Previsibilidade na lei. A lei, somente a lei. Não há nada mais do que a lei para que se possa acontecer sistemática como essa, beleza? Supremo Tribunal Federal, então, determina que o exame psicotécnico pode existir, que a limitação de idade pode existir. Agora, só pode existir se tiver base, se tiver presença. Presença onde? Presença na lei. E os portadores de necessidade especial, professor? Aqui, até 20% das vagas nos concursos públicos deverão ser designados para os portadores de necessidades especiais,
certo? Até 20% das vagas em concurso para os portadores de necessidades especiais. Aí aqui eu trago uma importante jurisprudência do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Veja comigo, o que é que o STJ diz? O STJ diz que é considerado deficiência, é considerado como portador de necessidade especial, podendo concorrer às vagas para tanto, aqueles que têm a visão monocular. Visão monocular, certo? Então, se o cara tem a visão em apenas um dos olhos, essa pessoa, esse cara, vai estar aí, no caso, concorrendo eventualmente às vagas para portador de necessidade especial em um concurso público. Então, guarda todas essas informações que elas são super pertinentes a serem cobradas na sua avaliação, na sua prova de concurso. Aí você me pergunta, professor, quais são as formas de provimento? Tema importante do seu edital. Formas de provimento em cargo público. Primeiro, o que é provimento? Provimento é sinônimo de preenchimento. Preenchimento. Quando é que o cargo público é preenchido? Primeiro, eu parto da prerrogativa de que para o cargo público ser preenchido, ele estava vago. Houve uma vacância. Por exemplo, um falecimento de um servidor pediu exoneração, demissão, isso gera vacância no serviço público. Show de bola. Gerou vacância, ou então é possível que a vaga seja aberta, não necessariamente de uma vacância, ela seja uma vaga nova, que surgiu no órgão público. O órgão público pode criar diversas vagas. Se houve vaga, vai ter que haver o preenchimento. Preenchimento por quem? Por você, que está aí se preparando para ser um servidor público. Já já você vai preencher um cargo público e mudar a sua vida, consequentemente. Quais são as formas, então, de preenchimento? Quais são as formas de provimento do cargo público? Quer uma regrinha de memória legal? Você vai decorar assim, ó. PAN 4R. PAN 4R. Certo? São as nossas formas de provimento. Vamos dar nome aos bois aqui. Esse P vai ser de promoção, aproveitamento. Aí vem nomeação. E os 4 R's, vamos lá. Primeiro R, segundo R, terceiro R. Primeiro R, vamos chamar aqui de readaptação. Segundo R, reversão. Terceiro R, reintegração. E o último, recondução. Leva para a prova, então, as formas de preenchimento. Quais são elas? Promoção, aproveitamento, nomeação, readaptação, reversão, reintegração e recondução. Regra de memória, PAN 4R. Beleza, professor? Eu sei outra regra. Legal. Aqui é a minha regra. Eu gosto muito dessa regra aqui e confio que se você aprendê-la, você vai consequentemente responder questões em concurso. Promoção. Ó, a promoção é quando você sobe na carreira. Agora eu quero destacar para você algo muito interessante. Eu quero destacar que a promoção não se confunde com a progressão funcional, certo? Promoção é diferente de progressão funcional. Imagina que existe um escalonamento do cargo público da seguinte sistemática. Ó. Imagina que você é um A1, podendo ir para o A2. Depois chega no nível B1, B2, C1, C2. Imagina isso. Imagina que exista esse escalonamento. A1, B2, B1, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Pronto, C2 você chega no final da carreira. Imagina que os critérios para você ser de A1 para o A2 são critérios que determinam o tempo. Ou seja, quanto mais tempo você tiver no exercício daquele cargo público, você vai conseguir chegar logo aqui, até chegar no final da carreira. Só que imagina que você está aqui no A1, passou um tempo e chegou no A2. Por quê? Por conta do tempo de serviço. Nesse momento, o que foi que eu tive aqui? Uma progressão funcional. Isso não foi uma promoção. Para que eu fale em promoção, algo que você tem que entender para a sua prova é algo que está na Constituição Federal. A Constituição Federal diz que a União, os estados e o Distrito Federal
poderão manter escolas de governo. E essas escolas de governo vão poder fazer com que haja o fornecimento de cursos de extensão. Cursos de extensão para os servidores, fazendo com que a participação do servidor nesses cursos possa fazer com que ele seja promovido na carreira. Agora sim, promovido na carreira. Então a participação do curso de formação faz com que o servidor venha a ser promovido na carreira. Então, para que haja progressão funcional, tão meramente eu falo no tempo de serviço. Para que eu fale na promoção, eu tenho que participar de quê? De curso. Eu tenho que estudar. Eu tenho que derramar sangue nos livros. Isso mesmo. Dentro da carreira, você pode sofrer, positivamente falando, progressão e também pode sofrer promoção. Show de bola? Beleza pura. Aproveitamento. Quando é que você vai ter o aproveitamento? Cara, só lembrando, quando eu falo de formas de provimento, PAN 4R, eu posso falar de formas originárias e derivadas. No caso de todas as formas de provimento aqui faladas, a única que é originária é a nomeação. Ela é a única forma de provimento originária. Logo, se a nomeação é a única forma de provimento originário, todas as demais formas de provimento serão o quê? Serão derivadas. Isso mesmo. Então, promoção é derivada, aproveitamento é derivado e os 4R são derivados. A única que é originária, que é o primeiro grande contato do servidor com o serviço público, é a nomeação, porque até então ele não tinha contato com a máquina pública. Com a nomeação, ele tem o primeiro grande contato com a máquina pública, tá certo? Então leva isso para a prova que é importante também. Aproveitamento. Cara, o aproveitamento, ele surge como uma importante forma de provimento. Ele surge quando você está numa situação de disponibilidade remunerada ou na condição de excedente. Existem situações em que você vai ficar, é possível que o servidor fique em disponibilidade remunerada ou como excedente. Quer ver um exemplo? Imagina que você foi demitido ilegalmente do serviço público. Você foi demitido ilegalmente do serviço público. Aí você, por meio de uma ordem judicial, retornou para o serviço público. Chegou lá, voltou a trabalhar. Só que é possível que quando você retorne, o cargo que você tinha já não exista mais. Esteja preenchido por uma pessoa. Aí você vai ocupar, a pessoa que está lá que saia. Mas é possível também que o cargo que você tinha tenha sido declarado extinto. Não existe mais aquele cargo que você tinha, está extinto. Nesse caso, reza a sistemática administrativista que você vai ficar em disponibilidade remunerada. Coisa boa, né? Você vai ficar em casa só recebendo da administração. Olha aí, ganhando todo mês para não fazer nada. Só que ocorre que é possível que futuramente venha a ser criado um cargo com as mesmas tipificações, com as mesmas atribuições e com as mesmas características daquele que você outrora ocupava. Nesse momento, surge tanto para você quanto para a administração a obrigação, não é a faculdade não, é a obrigação de te conceder o aproveitamento. Então você vai ter que ser aproveitado. Professor, se eu não quiser ser aproveitado, estou gostando dessa vida de ficar em casa balançando na rede, ganhando todo mês o salário, não quero ser aproveitado não. Você não tem que querer não, cara. O aproveitamento é obrigatório. Se você se recusar, vai ser cassado, vai ser, no caso, a sua disponibilidade remunerada, ela vai ser cassada. A cassação da disponibilidade é equiparada à pena de demissão. A cassação de disponibilidade remunerada do servidor é equiparada à pena de demissão do serviço público. Então, o aproveitamento é obrigatório. A nomeação, importante forma de provimento originário. E aqui a gente chega nos 4 R's. Readaptação. Vamos fazer um esqueminha básico? Quando eu falar de readaptação, eu não, a prova, né? Quando a tua prova falar de readaptação, você vai lembrar desse Dzinho aqui, ó. Então vamos grifar aqui o D. D de quê? D de doente. D de doente. Só para lembrar. D de doente. O que é isso? Doente, limitação física e mental. Alguma limitação física ou mental impossibilitou que você viesse a continuar exercendo a atividade pública. Então você foi se tratar, voltou. Como é o nome dessa volta? Readaptação. Tá certo? Reversão, lembra do V de velhinho. V de velhinho. Aqui eu posso ter duas formas. Eu posso ter a reversão
de ofício ou a reversão a pedido. A reversão de ofício é quando a administração pública, por meio da junta médica oficial, declara insubsistente o motivo que te levou a se aposentar. Não existe mais o motivo que te levou a se aposentar por invalidez. A junta médica oficial verifica que esses motivos inexistem, insubsistem e vão determinar ex officio que você volte a trabalhar. Como é o nome disso? Reversão de ofício. A reversão também pode ser a pedido. Pode ser a pedido de quem? A pedido do servidor. O servidor que está aposentado pode pedir para voltar. Esse pedido dele vai fazer com que haja alguns requisitos. Ele vai ter que cumprir alguns requisitos. Por exemplo, tem que ter vaga, né? Segundo lugar, ele não pode ter um período de interstício maior do que 5 anos. É o que diz a 8.112. Né? Quando ele voltar, ele vai receber aquilo que a categoria recebia. E é um ato discricionário da administração pública. Perceba, então, que a reversão de ofício é um ato vinculado. Já a reversão a pedido do servidor para a administração pública faz com que, da parte da administração pública, haja uma discricionariedade. Beleza? Reintegração. Vamos lembrar do I. Essezinho aqui vai ser o I de ilegalidade. Ilegalidade onde, professor? Ilegalidade na demissão. Isso mesmo, a demissão de um servidor que foi ilegal. Ilegal, o judiciário determinou que a demissão de um servidor foi ilegal, ou então a administração pública determinou que aquela demissão do servidor foi ilegal. Então, o retorno desse servidor, após a comprovação da ilegalidade, eu vou chamar de reintegração. E o que seria a recondução? A recondução acontece em duas sistemáticas, em duas formas, em duas modalidades. Eu posso ter a recondução no momento da inabilitação no estágio probatório, certo? Imagina, você é estável no INSS. É um servidor aprovado estável no INSS, servidor público federal. Só que aí você decidiu sair do INSS e prestou um novo concurso. Para quê? Para onde? Para a Polícia Federal. Chegando na Polícia Federal, lembrando que você é estável no serviço público. A estabilidade, ela se dá no serviço público, tá certo? E não no cargo público. Mas é meio que contrário isso aqui. Para cada novo cargo, você, mesmo sendo estável no serviço público, para cada novo cargo, você tem que cumprir um novo estágio probatório. Para cada novo cargo, um novo estágio probatório. Então o cara está estável no INSS, mas decidiu prestar um novo concurso, no caso para a Polícia Federal. Lá, cumprindo um novo estágio probatório, analisado de acordo com a responsabilidade, assiduidade, produtividade, iniciativa e disciplina, ele foi inabilitado no estágio probatório da Polícia Federal. Isso vai fazer com que ele fique ao léu, jogado ao lixo, jogado à proa, ao vento? Não. Ele vai ser agora reconduzido aos quadros do INSS. Bacana, né? Isso acontece no Serviço Público Federal. Também é possível o Instituto da Recondução quando há o retorno de um servidor que tenha sido reintegrado e quando tiver alguém ocupando o seu cargo. Se essa pessoa que está lá ocupando o cargo na volta do reintegrado foi estável, essa pessoa que estava lá ocupando a vaga do reintegrando, vai ter que ser, no caso aí, reconduzida ao cargo de origem. Então perceba que existem duas espécies, duas situações em que pode haver a recondução. No mais, as provas de concurso exigem de você a decoreba. Readaptação, volta de quem teve uma limitação físico-mental que não pode mais exercer a sua atividade. Vai trabalhar por um tempo, vai se recuperar, essa recuperação vai fazer com que ela volte. Voltou? Readaptação. Reversão, lembra do V de velhinho apenas para assimilar, porque você vai lembrar consequentemente do aposentado. Lembrando que existem dois tipos de reversão. Reversão ex officio e a reversão a pedido. A reversão ex officio é vinculada, a reversão a pedido é discricionária. Reintegração acontece no caso de demissão ilegal. Quando? Quando a administração pública ou o Poder Judiciário verificarem que houve ilegalidade nessa demissão. E a recondução acontece nas duas situações que há pouco nós falamos. Agora é importante que você veja um passo a passo aqui, pelo menos em tese, de como funciona um procedimento de concurso público. Né? A gente vai ter no concurso público o edital do concurso. O edital do concurso é o primeiro grande passo aqui, o edital, que vai ter as regras do concurso. Depois nós vamos ter a realização das provas, nós vamos ter o resultado, vamos ter a homologação. Quando é que inicia, professor, o prazo de validade do concurso? Que é de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. E a partir da homologação. Depois nós vamos para a nomeação. Ó, nomeação é ato unilateral. Isso mesmo, ato unilateral, certo?
Da nomeação, nós vamos ter um prazo para tomar posse. Qual vai ser esse prazo? Da nomeação para posse, nós vamos ter um prazo de 30 dias. 30 dias. Então você foi nomeado, ou seja, seu nome saiu no Diário Oficial da União, você tem 30 dias para tomar posse. Tomou posse, você tem quanto tempo para o exercício? 15 dias para o exercício. Vamos lá. O que é que a gente tem que saber aqui? Se você foi nomeado, bonitinho, mas não tomou posse, o que é que vai acontecer com você? Isso cai em prova, viu? Sua nomeação vai ser tornada sem efeito. NTSE. Fui nomeado, não tomei posse. Nomeação tornada sem efeito. Beleza, professor, mas agora eu tomei posse. Só que eu não entrei em exercício. O que é que vai acontecer? Como você já foi investido, lembrando que posse é sinônimo de investidura, como você já foi investido, nesse caso, você vai ser exonerado. Então, quem toma posse e não entra em exercício, vai sofrer a exoneração. Só lembrando, a posse admitida é mediante procuração específica. Mediante procuração específica. E no exercício é onde vai começar a contar o estágio probatório, que é de até 3 anos, no caso, 36 meses, são 3 anos de estágio probatório, né? A partir do exercício, começa o estágio probatório. Esse estágio probatório é de 36 meses, que equivalem a 3 anos. Nesse estágio probatório, você vai ser analisado no que diz respeito à responsabilidade, assiduidade, produtividade, iniciativa e disciplina. 4 meses antes de fim do estágio probatório, 4 meses antes de fim do estágio probatório, você vai ser submetido a uma comissão de avaliação de desempenho, que vai analisar justamente esses atributos aqui: responsabilidade, assiduidade, produtividade, iniciativa e disciplina. E aí eles vão te entregar a estabilidade no serviço público. Estabilidade, então, é consequência do estágio probatório, beleza? Lembrando que, visando ao princípio da eficiência, mesmo depois dos 3 anos, você vai poder ficar sendo analisado pela comissão de avaliação de desempenho, né? Que vai analisar se você está continuando sendo responsável, assíduo, tendo produtividade, tendo capacidade de iniciativa e sendo disciplinado. Agora, a gente vai treinar. Vamos resolver algumas questões propostas aqui, ver como é que a banca organizadora se corresponde, né? Importante a banca organizadora, ver a visão da banca organizadora. Vamos ver se realmente tem fulcro de explicação, se aquilo que a gente estudou nesse bloco, nesse momento, tem fundamentalização. Vamos lá, acompanhe comigo então a primeira questão aí no seu material. Primeira questão diz o seguinte, meu caro, ó, a Lei 8.112 aplica-se a quem? Ao item A, aos servidores temporários, de forma alguma. B, aos servidores públicos efetivos do DF, de maneira alguma. O gabarito dessa questão é o item E, se aplica aos servidores públicos das autarquias. Não só das autarquias, mas também aos servidores públicos da União e dos seus órgãos públicos federais e também dos, no caso aí, das fundações públicas. Beleza? Falou de 8.112, o que é que você diz? UFA, União, Fundações e Autarquias. A segunda questão diz o seguinte: submetem-se ao referido regime jurídico apenas os servidores públicos civis ocupantes de cargos da administração direta federal, aí incluídos os servidores do Ministério Público da União, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados Federais e do Tribunal de Contas da União. Cara, essa questão tá errada. Mesmo que esses servidores públicos federais aí estejam regidos pela Lei 8.112, não são apenas os servidores da administração direta, mas também os servidores da administração indireta federal, como é o caso das fundações públicas e das autarquias. Segunda questão está errada. Terceira, para os efeitos da Lei 8.112, servidor público é o ocupante de cargo público, conceituação que abrange os ocupantes de cargo em comissão e função de confiança. Verdade, certo, a gente viu que falou de servidor público, a gente vai lembrar dos comissionados e dos efetivos, lembrando que função de confiança é para quem passou no concurso, só para esse. Então, efetivo faz com que eu lembre da função de confiança e faz com que eu ligue aí o cargo comissionado à Lei 8.112. Quarta questão diz o seguinte: segundo a Lei 8.112, as instituições federais de pesquisa científica e tecnológica podem prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com os procedimentos e normas previstos. Certíssima! Certíssima questão. É isso aí. O segredo para o seu sucesso
tá na sua persistência e a gente vai estar junto nessa caminhada. Forte abraço, continue com Agora Eu Passo, derramando sangue nos livros e lutando para mudar a sua vida. Até a próxima!